Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo de número 2. Eu quero ler os versículos 15, 16 e 17. Primeira carta de João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. As cartas de João estão lá no finalzinho da Bíblia. João escreveu 3 cartas e hoje eu quero ler alguns versos falando a respeito da primeira delas, quando ele fala sobre a importância de não amarmos ao mundo e sim viver de acordo com a vontade do Senhor. Todos acharam? Diz assim o texto bíblico: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém até aí. João traz um conselho, uma orientação, um alerta para os seus leitores. E este alerta é para que o coração daqueles que amam a Deus, que temem ao Senhor, que reconhecem Cristo como Senhor de suas vidas, não venham nutrir um amor pelo mundo. Como viver no mundo sem amá-lo? Como viver uma vida satisfatória, uma vida de realização, uma vida prazerosa, sem amar o mundo no qual estamos inseridos? Como viver sem amar? Porque nós sabemos que o que nos motiva, nos anima, nos faz prosseguir, são algumas paixões que nos impulsionam. O prazer faz parte da vida, a satisfação. Se nós excluirmos isso da vida, nós podemos cair no risco da hipocrisia, de falar que nós não somos motivados ou reanimados por aquilo que nos dá prazer. Nós geralmente fazemos repetitivamente aquilo que gostamos de fazer. O que não gostamos de fazer, nós tentamos de uma forma ou de outra eliminar da nossa agenda. Quanto mais gostamos, quanto mais amamos, mais fazemos. A palavra amor, usada por João no texto, ela foi usada poucas vezes pelos homens que escreviam a literatura daquele período. Essa palavra, ela foi tardia para ser encontrada, inclusive em textos da literatura grega. A palavra ágape, que é traduzida por amor. Mas tanto na literatura secular, quanto na literatura bíblica, essa palavra amor se refere ao apego. Se refere àquela sensação que nasce numa relação com alguém ou com um objeto que gera uma aproximação a qual eu desenvolvo um afeto, um desejo por ele. Eu gosto, me faz bem, eu quero. O amor, o termo amor, traz para a literatura grega essa relação que nós estabelecemos com aquilo que está diante de nós, que nos gera um certo prazer, uma certa realização, principalmente quando se trata de uma realização pessoal. Amar. Por isso nós usamos muito a palavra amor, apesar de termos ao mesmo tempo dificuldade de expressar o nosso amor. Dizer eu te amo, em alguns momentos parece até difícil. Não sei de que década você é, mas houve uma década que raramente os pais diziam para os seus filhos eu te amo. Até hoje é difícil ver um pai dizer para o seu filho, filho eu te amo, filha eu te amo. É um termo muito bem conhecido por nós, mas que traz um peso, traz às vezes até um constrangimento. Uma palavra tão bela, mas ao mesmo tempo, devido ao poder da sua semântica, ao significado do seu termo, muitas vezes temos dificuldades de usá-la. E a dificuldade não é só de usá-la nos nossos diálogos cotidianos,
mas a dificuldade, às vezes, até mesmo de entender como essa relação de amor pode se expressar no nosso dia a dia. E é por isso que João, quando ele escreve essa palavra, ele diz, olha, tomem cuidado para que vocês não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Já ouvi muito as pessoas citarem esse texto e confesso que na maioria das vezes eu vejo uma releitura muito superficial de amar o mundo. Resumem amar o mundo a não ir a festas, a não ter um apego por aquilo que a sociedade como um todo faz. Muitas vezes as pessoas confundem amor ao mundo a compreensão à cultura. Uma tentativa de desassociar a expressão de fé com aquilo que é produzido e criado pelo ser humano na sociedade na qual ela está inserida. É até contraditório, porque grande parte das coisas que nós fazemos hoje é totalmente cultural. Se deve à cultura. Cultura latino-americana, cultura brasileira, a cultura pela qual nós somos formados desde os nossos povos originários até a invasão portuguesa. Nossas roupas são expressões da nossa cultura. Não é só a roupa curta, sensual, que pertence ao mundo. Qualquer roupa pertence ao mundo. Nós nos vestimos de acordo com a nossa cultura. Você não vê homens usando saias, porque nós não somos escoceses, porque se fôssemos, nós usaríamos, porque pertence à cultura. Só que se tornou habitual fazer a leitura de um texto e procurar trazer exemplos que são muito frágeis quando se trata a respeito de como o nosso coração se apega àquilo que é produzido não pela cultura em si, mas produzido pelo desejo humano fundamentado no seu egoísmo. Quando falamos a respeito do mundo, é muito mais fácil elencarmos ou nomearmos algumas coisas que são visíveis e superficiais do que irmos a fundo e reconhecer que o mundo do qual João fala se manifesta na natureza pecaminosa que todos nós carregamos conosco. O amor pelo mundo é você tentar, de alguma forma, satisfazer o seu desejo em relação àquilo que lhe traz o maior benefício possível. Por isso que João usa a expressão concupiscência. Não amem o mundo, porque tudo que há no mundo é a concupiscência. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Concupiscência é um termo que se refere ao desejo mais profundo do ser humano. Concupiscência é um desejo incontrolável. Concupiscência é uma expressão que traz para nós a ideia de que há desejos que nascem em nós que são impossíveis humanamente de serem controlados. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. João usa essa expressão para dizer que aquilo que a nossa carne deseja é algo praticamente incontrolável. Que o ser humano, enquanto não tem, ele não para. Enquanto ele não possui, ele não sossega. A concupiscência dos olhos fala a respeito daquilo que nós vemos e desejamos, e enquanto aquilo não é nosso, nós não conseguimos mudar o foco devido ao nosso desejo. Concupiscência traz essa ideia de que aquilo que eu acho que me trará um benefício que eu tanto desejo é algo pelo qual eu devo lutar, me entregar, me dedicar, me sacrificar, até que eu consiga, porque aquilo é o objeto do meu amor. Portanto, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É muito mais profundo, é muito mais sério do que simplesmente elencarmos ou nomearmos algumas coisas que estão presentes na sociedade na qual estamos inseridos. O mundo, cosmos, na Bíblia, traz interpretações diferentes. Depende muito do contexto no qual o mundo está inserido. Porque se nós formos lá em João 3,16, o mesmo João, ele disse que Deus amou o mundo. E amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. João disse que Deus amou o mundo. E esse mesmo João vem aqui e diz, olha, não amem o mundo.
Mas esses mundos são diferentes. A palavra é a mesma, mas os mundos são diferentes. Quando João diz que Deus amou o mundo, João está dizendo que Deus amou as pessoas que estão no mundo. João está dizendo que Deus ama todos aqueles que foram criados por Ele, a sua imagem e semelhança. Seres humanos, Deus ama a humanidade. Quando João diz aqui, na sua carta, que nós não devemos amar o mundo, João está dizendo que nós não podemos amar a forma como o mundo entende o próprio ser humano e a vida. João, ele escreve tanto o Evangelho quanto as cartas, e apesar de ser bastante pragmático aqui na carta em relação ao amor, João usa muito conceitos gregos, filosóficos, para poder trabalhar com o seu público-alvo. E o que João está dizendo é que existe uma forma de se enxergar a vida que não pertence a Deus, portanto, é como o mundo entende a vivência, a qual nós não podemos amar, a qual nós devemos atentar e nos esquivar. Se o amor é o apego, não amar é a consciência que temos de que aquele caminho não é o caminho correto pelo qual devemos seguir. Por mais que a nossa carne deseje, por mais que os nossos olhos tenham atenção, e por mais que a nossa arrogância, a soberba da vida, também procure. Soberba da vida fala a respeito de uma vida marcada por um ego inflado, de que tudo é para mim, tudo deve atender os meus anseios, a minha expectativa, a minha vontade. Não ameis o mundo. Como viver no mundo sem amar o mundo? Como viver de maneira feliz, expressando a alegria que temos em Cristo, sem reproduzir o sistema que o mundo nos impulsiona, nos força a querer viver. É sobre isso que João fala nesses textos, nesses versos, que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Tem um teólogo, Paul Tillich, ele trabalhou muito na sua teologia com alguns conceitos muito interessantes. Ele disse que nós temos uma perspectiva de tudo quanto está à nossa volta. E ele trabalha com um dos conceitos que é a heteronomia. Heteronomia é o termo que ele dá para aquilo que nós somos impulsionados a fazer, porque o sistema nos coopta para fazer. É quando aquilo que está sobre nós cria uma ideia na qual nós somos inseridos e muitas vezes, inclusive, sem pensar, nós reproduzimos. Somos cooptados e, por sermos cooptados, reproduzimos aquilo que está sendo feito. Heteronomia. Isso pode acontecer pela ação do Estado. Vivemos numa nação, vivemos num país onde há poderes políticos. Poderia acontecer numa monarquia. Pode acontecer em qualquer sistema, mas é a ideia de que uma autoridade, ou as autoridades, as leis e tudo mais, nos faz agir de determinada forma. Mas para não ficar nesse campo da política, isso acontece dentro de casa. Quando nós nascemos, crescemos, nós somos submetidos a essa mesma ação através da figura paterna e da figura materna. Eles determinam o que pode e o que não pode dentro de casa. O que você vai fazer e o que você não vai fazer. O que você pode reproduzir e o que você não pode reproduzir. Isso na teologia de Paul Tillich chama heteronomia, ou seja, eu sou alguém que faz algo porque eu sou forçado a fazê-lo. Seja pelo poder do Estado, seja pelo poder dos meus pais, seja pelo poder do meu patrão, seja por quem ocupa um papel que me obriga a fazer o que eu tenho de fazer. Seja pela igreja que eu frequento, porque o sistema religioso também é uma forma de poder que determina o que você pode e não pode fazer, o que você deve ou não deve, aonde ir, onde não ir, e eu então estou submetido a uma força que está além de mim. Essa força é aquilo que João, nas suas palavras, coloca como poder do mundo. A minha ação, ela não é devida à minha compreensão real do que acontece, mas por aquilo que quem está sob mim me faz fazer. E nesse processo, muitas vezes, nós amamos o mundo e nem nos damos conta de que o mundo é que determina o que nós reproduzimos, o que nós pensamos, o que nós falamos, como nós nos relacionamos. Então, Paul Tillich, ele diz que há um segundo passo, que é da autonomia. A autonomia acontece quando nós entendemos que estamos vivendo sobre
essa imposição do outro, sobre esse controle do outro, sobre essa pressão externa, e procuramos viver da nossa forma, fazer o que queremos. Posso voltar no exemplo que é mais próximo de nós, que é da figura familiar. Quantas pessoas, quantos adolescentes, quando se sentem pressionados pelos pais e acham que aquilo que eles dizem, a maneira como eles acham que a vida deve ser vivida, não está correta, quantos não se rebelam, não se revoltam? Essa revolta é autonomia, no conceito de Paul Tillich. É a tentativa de se desvencilhar, de se desligar daquele que está numa posição em que exerce alguma força sobre mim. Isso acontece nos relacionamentos familiares. Você não manda mais em mim, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz. E aí uma crítica dos filhos aos pais, uma crítica do cidadão ao Estado, uma crítica do membro à liderança da igreja, uma crítica do indivíduo, da pessoa, com tudo aquilo que representa para ele um sistema que tentou de várias formas o cooptar. Autonomia. Agora eu faço o que eu quero. Agora eu sigo o meu caminho. Ninguém me manda. Né? Ninguém manda. Isso é tão presente na sociedade porque a rebelião, a rebeldia, é uma expressão de uma luta contra um sistema. O sistema que o oprime em muitos momentos. Que tenta determinar e tratar o outro como objeto. Porque você está aqui para fazer o que eu quero. E quando eu submeto o outro ao que eu quero, eu deixo de tratá-lo como ser humano. E o trato como alguém que está ali para satisfazer a minha concupiscência, o meu desejo. Seja ele de aparência, porque eu quero demonstrar um status. Seja ele financeiro, porque eu quero lucro. Seja ele religioso, porque eu quero que a minha comunidade cresça. Mas o outro, ao se sentir um objeto, entende que a manifestação do que é mundano se revela sobre as relações. E aí Paul Tillich vai para o terceiro momento, que ele fala da teonomia. Que a libertação desse processo é quando nós conseguimos, de fato, nos desvencilhar da heteronomia e da autonomia, dessa liberdade que nós tanto queremos, que muitas vezes não sabemos como trabalhar e lidar com ela, chegarmos ao equilíbrio de entendermos que a nossa vida precisa ser dirigida por Deus. Por isso, teonomia. Onde a lei sobre a qual eu me fundamento, a lei sobre a qual eu me sustento, o fundamento sobre o qual estou de pé, é dirigido por Deus. Por isso que o João vai dizer que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É a tentativa, é a luta de, no cotidiano, procurar entender o que é tentativa de manipulação do outro, o que é rebeldia do meu coração e qual de fato é a vontade de Deus. Nós conseguimos vencer o amor pelo mundo e conseguimos seguir a vontade de Deus quando temos o discernimento, por meio da ação do Espírito, de enxergar tudo isso de uma maneira muito clara e tomarmos a decisão que precisamos tomar, não porque o outro quer e não tão somente porque eu desejo, mas porque esse é o caminho que Deus tem para mim. Trazendo para nós alguns exemplos práticos, posso falar sobre aquele que no seu trabalho realiza a sua profissão, não tão somente com o propósito de obter lucro, de conquistar a sua independência financeira. E olha só, porque conquistar a independência financeira, ter condições de sustentar a sua família, crescer financeiramente com o propósito de ser generoso e abençoar outras pessoas, é algo bom. Mas, se nós nos tornamos gananciosos, mesquinhos, se nós fazemos do lucro a nossa razão da existência, nós estamos amando o mundo. Dá para entender a diferença? É uma linha tênue, porque nós vivemos no mundo. Nós precisamos dos recursos financeiros. Nós precisamos sustentar a família. Nós precisamos. Mas se a chave muda, se eu não tenho consciência de que meu trabalho, ele vai além da remuneração, mas é uma vocação, é um serviço, é uma tentativa de abençoar o outro, o sistema do mundo está presente. Porque o que me importa é que eu consigo o que eu quero. E nesse
modo de pensar do mundo, se eu preciso de mais, não importa quem eu passo para trás. Se eu preciso de mais, não importa se o outro quebra. Porque a lei é do mercado. Os mais fortes prevalecem. A minha luta não é só para conseguir o que eu preciso, mas é para conseguir além do que eu preciso e nem que isso destrua o outro. É a lei do mercado. Mas aí eu penso, isso compara com o Evangelho de Jesus? Isso é do mundo ou isso é do Evangelho? A indiferença com o outro. Quando nós olhamos para as situações do nosso cotidiano, nós enxergamos aquilo que é sistema do mundo e aquilo que pertence à natureza do Evangelho. E isso envolve tudo na nossa caminhada. A maneira como nós nos relacionamos em casa, a forma como nós enxergamos o nosso trabalho, como lidamos com as pessoas da nossa comunidade, como vivemos dia após dia com as pessoas à nossa volta. Porque senão, o mundo prejudica a maneira como nós vivemos e nos relacionamos com o Evangelho. Vou dar um exemplo. Você já ouviu assim, o mundo está entrando na igreja. Essa é uma expressão muito conhecida por todos nós. E às vezes nós pensamos, o mundo está entrando na igreja, por quê? Vamos pensar em alguns exemplos? Às vezes pelo estilo da música. Como nós somos igreja reformada, influenciados pela cultura europeia, nós ficamos muitos anos só cantando hinos. Isso é cultural. Os hinos virem para o Brasil foi porque grande parte da nossa hinologia veio da cultura europeia. Quando você tem alguns ritmos diferentes, alguns acham que o mundo está entrando na igreja. Quando nós mudamos algumas coisas físicas, tanto da arquitetura do templo, quanto da ornamentação, do designer de interiores, para ser mais contemporâneo, a gente às vezes fala, o mundo está entrando na igreja. Mas raramente você escuta alguém dizendo que o mundo entrou na igreja quando um pastor abre uma fintech, um banco. Nós queremos associar o mundo na igreja com aquilo que é superficial, que não nos agrada. Mas tem muitas coisas que de fato são do mundo, do sistema do mundo, de exploração, de enriquecimento, focada no egoísmo, que de fato é o mundo. É o mundo presente, não só lá fora, mas até mesmo dentro do sistema religioso. Um pastor que anda com um carro caríssimo enquanto um membro passa fome, é o mundo na igreja. Enquanto anda de carro blindado, gastando milhões, pessoas passando fome, isso não é o mundo, não é sistema do mundo, independente do que o outro passa. Por isso as nossas relações precisam ser cada vez mais avaliadas à luz do Evangelho, porque quando João diz não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, nós não podemos fazer essa leitura de uma maneira superficial. Nós precisamos fazer uma releitura, uma avaliação do mundo no qual vivemos de uma maneira profunda. Porque senão, caso contrário, nós continuaremos reproduzindo o amor pelo mundo, com uma nova roupagem, mas não estaremos fazendo aquilo que é de fato a vontade de Deus. Por isso, reforço, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, que João coloca como a sustentação do que é o amor pelo mundo, fala dessa visão egoísta, individualista, pessoal, em que eu estou preocupado comigo. E se eu tiver algum benefício com isso, ok. Se eu não tiver, eu procuro. Por isso, o meu conselho, assim como o de João, nessa noite, é que nós, como cristãos, possamos não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que nós possamos buscar uma vida de temor a Deus, de reverência a Deus. Que nós possamos avaliar as coisas muito além de algumas explicações que são muito simplórias a respeito de como o mundo funciona. Que estejam tão somente limitadas à roupa que vestimos, aos lugares que vamos, aonde e o que estudamos. Que não. Que nós possamos lembrar que o Evangelho do Senhor é aquele que nos ajuda nessa teonomia a entender que a sociedade na qual estamos inseridos, na cultura na qual nós vivemos, nós podemos ser instrumentos de graça e mostrar que o amor de Deus nos torna todos iguais e que podemos assim caminhar firmes para a glória e louvor do nome dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que o nosso amor, o nosso afeto, o nosso vínculo
esteja em Cristo Jesus e não nesse mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Eu queria convidar você a orar nesse instante. Queria que você falasse com Deus. Pegando as palavras de Paul Tillich, talvez você esteja vivendo numa heteronomia. Talvez você não consiga, ou nem tenha tido tempo para refletir no que de fato você tem feito porque você crê, porque você acredita, mas sim porque outras pessoas lhe impõem. Ou talvez você esteja vivendo momentos de indignação, de revolta. Talvez a busca por autonomia seja o que esteja motivando você. E às vezes nessa busca pela autonomia você tem se ferido, se machucado, tentando assumir as rédeas e ao mesmo tempo se sentindo injustiçado, injustiçada. Mas eu convido você a se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu quero ser dirigido pelo Senhor, que haja uma teonomia, que o Senhor, que a sua direção, que o seu Evangelho, que o exemplo de Jesus Cristo, meu Senhor, seja o que me conduza. Fale com Deus. Na época de João, a heresia que tentava destruir a igreja, a comunidade para a qual João escreve, era do docetismo. A heresia do docetismo era uma heresia em que as pessoas diziam que Jesus não era humano, ele não tinha corpo humano, ele era espírito. Que não havia a humanidade na pessoa de Jesus, porque Jesus era divino, portanto não era humano. E João escreve para combater exatamente isso, dizendo: não, Jesus é totalmente divino e é totalmente humano. Ele é 100% humano, ele é 100% divino. E a única forma de vivermos no mundo sem amarmos o mundo da maneira como João fala é sermos de fato tão humano quanto Jesus, que viveu 100% da humanidade, e lidarmos com um sistema que está à nossa volta sem reproduzir aquilo que é mal, aquilo que é egoísta. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai. Eu me lembro aqui, Pai, nesta oração junto com os meus irmãos, das palavras de Jesus na oração do Getsemane, em que o nosso Senhor e Redentor, falando contigo, disse: Pai, eu peço que não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Senhor eterno, é muito bom viver. É um privilégio viver. É bom acordar pela manhã, ter saúde e disposição. É bom poder sair para trabalhar. É bom poder partilhar de refeições, degustar tantas coisas gostosas. Uma comida bem temperada. É bom podermos praticar esportes que gostamos. Jogar tênis, futebol. É gostoso assistir a expressão e a manifestação da cultura. É muito bom ouvir música. É bom assistir televisão, ir ao teatro. Senhor eterno, é prazeroso a gente conseguir ver algumas vitórias na área financeira. Conseguirmos investir na compra da casa própria, na troca do carro. É gostoso investir na educação dos nossos filhos. É bom poder ir na comunidade, ofertar, doar. Senhor eterno, viver é bom. E a Tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, vida plena. Uma vida de realizações, uma vida de satisfação, mas nós sabemos, ainda assim, que temos muitas lutas, muitas batalhas. E às vezes, meu Pai, apesar de querermos identificar na sociedade inimigos, apesar de ser da nossa natureza humana, querer culpabilizar os outros, culpabilizar nossos pais, culpabilizar os governos, culpabilizar a liderança da igreja, culpabilizar os professores, culpabilizar os outros, a verdade é que a maior luta contra o mundo está dentro do nosso próprio coração. Porque a concupiscência é um desejo que nasce em nós, não no mundo.
Se nós somos seduzidos por qualquer coisa que não procede do Senhor, é porque esse desejo já nasceu em nosso coração pecaminoso. Nós queremos responsabilizar aqueles que estão à nossa volta pelos mesmos desejos que estão no nosso próprio coração. Mas nessa noite nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos ajude a enxergar isso. Que nós consigamos ver o que está dentro de nós, que nos impulsiona a viver de acordo com os princípios deste mundo, Pai. Se somos gananciosos, se somos autoritários, se somos, ó Pai eterno, pessoas que vivem de maneira egoísta, individualista, abre o nosso coração, ó Deus, para que nós não amemos o mundo nem as coisas que há no mundo, mas que venhamos viver de acordo com a vontade do Senhor. É o que eu peço a Ti para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai.